2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, preste atenção, aqui muda o Senhor. Lá ele era importante diante do Senhor dele, mas aqui muda e diz que ele havia conquistado a vitória por meio do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Dera livramento aos sírios, e era este homem, este varão valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar da lepra, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damascos, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, isso denota que ele era um homem bom, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado? Entendeu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que me tomes uma bênção do teu servo. Por ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. O tema da mensagem nesta noite é: quanto custa o seu milagre? Qual o preço do seu milagre? Historiadores dizem que o valor da prata e do ouro que Naamã trouxe, sem contar as vestes festivais, que eram vestes reais, nos valores atualizados da prata e do ouro, seria 24.688.000. Mas Eliseu não recebeu. Mas Eliseu queria mostrar para Naamã que há um preço a ser pago. E quando nós falamos de preço a ser pago, as pessoas geralmente entendem que é valor financeiro, monetário, e nem sempre é isso. O Senhor Jesus disse: de graça recebeis, de graça dai. É de graça. Ao mesmo passo que a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço por nós. O preço de sangue, sacrifício. Aquela mulher que veio até Jesus para que a filha fosse liberta daquele ninho de demônio, ela pagou um preço altíssimo, que nem muitos querem pagar. O preço da humilhação. Jesus a humilhou publicamente, mas ela veio e ela pagou o preço dela, preço da humilhação. A Bíblia diz que lá a filha dela foi curada na mesma hora em que Jesus falava com ela. Então ela pagou o preço, ela saiu da nação dela, Sírio-Fenícia, ela veio de lá, de longe, ela veio até Jesus, se humilhou, ela pagou o preço. Mas não tem preço, mas você tem que pagar um preço. Que paradoxo é esse? Isso é paradoxal. É de graça, mas você tem que pagar o seu preço. Como? Quando eu fazia seminário, uma senhorinha, ela era viúva, e ela morava próximo da igreja. Foi até uma bênção. Eu era seminarista quebrado, não tinha nada, vivia da obra. Muitas vezes eu não tinha o que comer para ir para o culto, ela me chamava para comer tapioca na casa dela. Ela preparava uma tapioca. E foi uma bênção para mim aquela senhora. E uma vez ela disse assim: eu estou precisando tanto resolver uma questão minha com os meus filhos, assim. E aí ela chegou na porta, eu estava na porta dele, e disse assim: mas seminarista, o pastor já falou tanto que a gente tem que pagar um preço, eu não tenho dinheiro, eu sou aposentada. Eu digo: ô minha irmã, não é esse preço não. E não é não, quanto é que é? Isso é o preço da oração, do jejum, da fé. Ah, eu pensei que eu tinha que pagar um dinheiro. Eu digo: não, pelo contrário. Tem gente que acha que pode comprar Deus com dinheiro, mas esquece que o preço que Deus quer, muitas vezes, é tão fácil de pagar para alguns, e para outros acham dificílimo. Por exemplo,
o jovem rico, Jesus disse a ele: se você quer me seguir, abandone tudo e me siga. Ele achou muito caro o preço de ter que deixar tudo que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades, ele era muito rico. Então, para ele, o preço da renúncia era caro demais. Ele decidiu ficar com o que tinha do que abandonar e seguir a Jesus. Naamã precisava entender. Primeiro, Naamã precisava se converter ao Deus de Israel. Naamã precisava entender que a bênção, o milagre, o favor de Deus não se compra com dinheiro. Naamã precisava entender que só há um Deus todo-poderoso em Israel, e era o Deus de Israel. E Naamã saiu dali como um evangelista para levar a palavra desse Deus poderoso para a nação dele, porque ele foi pregar na mais alta corte, e Deus usou Naamã como instrumento. É um caso específico. Naamã volta para a corte e vai pregar para toda a realeza, porque imagine você, Naamã voltando para o rei. O texto diz que ele era um homem poderoso e influente, braço direito do rei, o general de guerra, ministro das forças armadas, alguém importante, alguém riquíssimo para trazer esta oferta. Ele era riquíssimo. E então Deus usa Naamã como instrumento para voltar e pregar a toda a realeza, do príncipe, do rei, para todo mundo. Todo mundo que havia visto Naamã naquele estado, um homem guerreiro, forte, poderoso, mas porém leproso, agora todo mundo viu aquele homem mudado. Ele queria apenas a cura, mas Deus fez mais, deu a ele uma pele de bebê. Aleluia. Não tem produto dermatológico no planeta que faça o que Deus fez por ele. Então ele volta como um testemunho tremendamente poderoso para mostrar a grandeza e a glória de Deus naquela nação e para aqueles povos. Pastor Luciano pregou aqui, falando que Naamã, ele descreveu que Naamã, como homem de guerra, supostamente tinha muitas marcas de guerra, feridas, lógico, natural. Quando Deus limpa ele, todas as feridas e as cicatrizes somem. Deus limpou também a alma dele, tirou as cicatrizes, tirou os traumas. Isso é muito profundo. O que Deus quer fazer na sua vida, às vezes, é tão mais barato do que você quer fazer. Naamã achava que com dinheiro podia comprar a cura, mas Naamã tinha que entender que para receber a cura tinha que descer, tinha que se humilhar, tinha que mergulhar nas águas barrentas. Naamã precisava ser quebrado, precisava aprender a humilhação. Veja que o discurso de Naamã é: lá na Síria, lá tem tudo melhor que Israel, mas o milagre está em Israel. A bênção está aqui. Lá as águas são mais cristalinas, mas a bênção está aqui. Sabe quando foi que Eliseu aprendeu isso? Aprendeu com Elias, o seu mentor. Quando Deus disse para Elias: Elias, vai para um lugar que eu vou designar, perto de um ribeiro, e lá eu vou te alimentar com os corvos. A Bíblia diz que o rei de Israel, Acabe, mandou procurar em todo Israel, nas nações próximas, mas não achou Elias. Por quê? Porque você vai procurar alguém onde o urubu estava voando por cima? Não. Porque onde o urubu voa, não tem vida, só tem morte. Aonde corvos andam, não tem vida, tem morte. E Deus manda Elias para um lugar onde Acabe não iria procurar. Porque se tem corvos lá, então tem cadáver, não tem vida. Elias aprendeu que mesmo no lugar que não tem vida, Deus provê a vida. Aleluia. Elias aprendeu que mesmo num lugar que pode ser sinônimo de morte, Deus traz a vida. Acabe não foi mandar procurar Elias lá naquele ribeiro, porque lá tem morte. Os corvos estão sempre voando por lá. Corvos eram pássaros impuros, diz a palavra, está na lista das aves impuras. E Elias aprendeu que no lugar que aparentemente é de morte, Deus faz o sobrenatural e traz a vida. Não se preocupe se agora o lugar que você está aparentemente não tem vida. Deus é poderoso para mudar esse lugar em lugar de vida e trazer vida aí. Deus é poderoso para fazer isso. Elias aprendeu que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer, até trazer vida aonde não tem vida. E ele certamente ministrou isso para Eliseu. E Eliseu precisava ministrar agora a Naamã, que Naamã precisava entender que para receber o milagre, receber a cura, receber o sobrenatural, você precisa se humilhar, precisa descer. Naamã vem de lá, e ele vem do deserto, já vem se aproximando, já vem descendo. Chega lá, ele desce do cavalo. Depois que ele desce do cavalo, ele desce da pose dele, ele desce e vai mergulhar, e tem que descer para mergulhar. Naamã tinha que aprender que o preço era a humilhação e a humildade. Ele tinha que descer da pose, um homem tremendo, general de guerra, e aprender que para receber tem que pagar um preço. O preço que Deus quer que você pague
é o preço da humilhação, é o preço do jejum, o preço da oração. Quando aquela mulher vem rastejando até Jesus para receber a cura e o milagre, 12 anos estava com uma enfermidade, 12 anos estava sangrando. Se você for conversar com o médico vai listar uma série de doenças e problemas no útero dela, mioma, uma série de problemas que faz ela sangrar, hemorragia, até 12 anos sangrando direto. E aquela mulher então, ela sai de onde ela estava, depois de ser uma mulher, a Bíblia diz, muito rica, ela é humilhada pela doença, fica pobre, e aí então ela vem de onde ela estava, porque era impensável uma mulher tocar em um rabino e tocar em um homem que não fosse o marido dela, era impensável na lei judaica, muito menos tocar nele, ela sendo impura, porque ela estava impura permanentemente, ou seja, era tudo contrário a ela, era tudo contra ela, tudo estava contra ela, mas ela decidiu ir contra tudo que estava contra ela, e ela vem a Jesus e paga o preço dela, irmãos, se humilha e toca na veste de Jesus, sem contar que ela estava fraca, sem força, e teve que se arrastar no meio da multidão. Imagina a multidão de 5 mil, 10 mil pessoas, você já sabe o que é isso? Uma multidão de 5 mil, 10 mil pessoas, pressionando nas ruas das cidades apertada, e ela foi por baixo, ela não toca no braço de Jesus, nem na costa de Jesus, ela toca na orla embaixo, por quê? Porque ela estava se arrastando, ela estava no chão, ela toca na orla do vestido de Jesus, da roupa de Jesus. Quando Jesus disse, alguém me tocou, podemos traduzir, Jesus disse, alguém pagou o preço, alguém fez o depósito, alguém fez um pagamento agora no céu de fé. Dr. Mike disse que a moeda que Deus entende é a moeda da fé, e ela faz um pagamento nos céus de fé, e ela é curada, e Jesus, se alguém me tocou, e a Bíblia diz que imediatamente ela se levanta e diz, Senhor, fui eu. Em outras palavras, ela estava dizendo, Senhor, eu paguei o preço. Ela não tinha dinheiro mais, estava pobre, alijada da sociedade, ninguém queria mais nada com ela, porque é assim a sociedade, quando você está doente, está pobre, está alargado, ninguém quer saber de você, porque todo mundo viu quando ela tinha opulência, agora não tinha mais nada, o dinheiro dava isso a ela. Jesus ensinou a ela uma lição tremenda e poderosa, que para você receber o milagre, para você receber a cura, você precisa pagar o preço da humilhação, e você precisa entender a moeda da fé. Ela pagou o preço para receber a cura. Se você quer um milagre, você precisa pagar o seu preço. Para você talvez seja jejum, para outro seja oração, para outro seja uma vida mais de santidade. Deus está levando você a essa situação para você mergulhar na palavra, profundidade. Naamã mergulhou não uma, nem duas, nem três, nem quatro, mas Naamã mergulhou 7 vezes. O que isso quer dizer? 7 é o número da perfeição de Deus, que Deus não quer nada pela metade, nem que obedecer os princípios dele. E note que Naamã veio todo opulente, todo cheio de si. Eliseu estava ensinando a ele que o Deus de Israel é o Deus que não se deixa comprar por dinheiro físico, por bens materiais. Mas quando você se humilha, quando você busca Deus de verdade, veja bem, Naamã pagou o preço dele. Naamã saiu de lá da nação dele, nação poderosa, afinal de contas, já tinha andado contra Israel várias vezes, já tinha ganhado vitória, inclusive a menina que foi para lá foi escrava, porque em uma das investidas de guerra, Naamã conseguiu vitória sobre Israel, ou seja, Síria estava acima, Israel estava embaixo. Naamã paga o preço de ter que sair da nação poderosa para vir a nação inferior. Ele vem pelo deserto com a sua comitiva e tem que pagar um preço, porque ele saiu de lá. É viagem, irmão. Não era como nós temos os carros de hoje, não. Quer a cura, quer o milagre, mas fica em casa. Não tem resposta. Quer a cura, quer o milagre, mas não faz nada. Eu quero uma provisão sobrenatural financeira, mas não paga o preço. Não é fiel dizimista, não é ofertante. Só vem na igreja quando precisa, quando a coisa aperta. Cadê o preço da fidelidade de estar na presença do Senhor todo o tempo? Você tem que pagar o seu preço. Mas a sua bênção é de graça. Mas como eu tenho que pagar o preço? É o preço da humilhação. Naamã vem e Naamã diz, certamente, olha o que Naamã diz, certamente ele virá, se colocará de pé na minha presença, invocará o seu Deus. Naamã estava esperando o quê? Aquilo que ele estava acostumado. Com o quê? Com a grandeza, com a opulência, com os shows, porque Naamã vivia na corte, e na corte era tudo espetacular, é festas, é banquetes, são fogos. Naamã queria um espetáculo. Deus estava mostrando que o agir de Deus não precisa disso. Deus estava mostrando que o agir dele é na humildade, na simplicidade. Naamã precisava entender coisas que ele não entendia.
Primeiro, entender que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Segundo, Naamã disse: eu queria que ele me tocasse. Não se toca em leproso. As leis, respeite o protocolo do lugar, as leis do lugar. Naamã achava que chegando lá ia ser como na Síria. Ei, aqui você é servo, lá você é coronel, general, mas aqui você veio buscar o milagre. Eliseu sabia, Eliseu cumpria a lei. Não pode, um homem não pode tocar no leproso, não estará maldito por 7 dias. Não, vai lá, eu libero a palavra, vá lá e me obedeça e receba o milagre. Ah, por quê? Porque aqui não pode, aqui a lei, o protocolo é esse. Naamã, depois que recebe a cura, ele volta mudado, não só a pele de fora, mas também muda o homem. Ele já era um homem de caráter, ele tinha muitas qualidades extraordinárias, Naamã. Ele era um homem confiável, porque ele era braço direito do rei. Ele era um homem de caráter, ele era um homem de palavra, e ele era um homem bom, porque o seu servo chamou ele de meu pai. Ele tinha todas essas características, mas precisava conhecer o Deus de Israel. Podemos traçar um paralelo entre Naamã e Cornélio. Cornélio não era crente, não era cristão, conhecia vários deuses, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Cornélio era um homem bom, piedoso, orava, dava esmola, mas precisava ainda de uma experiência com Deus. Naamã era a pessoa certa para ser o mensageiro de Deus na corte onde ele vivia. Olha o que o seu servo disse: Senhor, meu pai, se fosse algo difícil, que dependesse do seu esforço, quer o milagre de Deus e acha que vai conseguir com méritos próprios. Existem momentos, preste atenção, existem momentos que você tem que agir, e existe momento que Deus não quer que você haja, que é Ele que tem que agir. Você tem que entender o tempo de Deus, as fases e as estações de Deus na sua vida. Naamã achou que tudo que ele estava fazendo era suficiente para receber. Não é. Com Deus tem que obedecer. Se você não obedecer e não se submeter, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Você tem que se submeter à vontade do Senhor. Não é porque você é poderoso, é rico, é grande, é isso, aquilo, tem 3 cursos, 4, 5 cursos universitários, é doutor pegadeiro. Não interessa. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que se submeter aos princípios da palavra de Deus. E Naamã precisava entender que tudo que ele tinha, nada resolveria, a não ser que ele obedecesse e tivesse fé que Deus podia fazer. Quando o seu servo disse: meu pai, se fosse algo difícil, não faria? Faria. Então faça o mais fácil e creia. E apenas creia. Ele decidiu fazer o mais fácil. Na Síria há rios mais limpos, águas mais cristalinas, mas aqui eu vou ter que tomar banho nesse barro. Vai ter que aprender. O nosso Deus é um Deus extraordinário, irmãos. A Bíblia diz que dele a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Ele não precisa de nada, não precisa de gado, não precisa de animal, não precisa de nada, tudo é dele. Mas ele quer que você pague o seu preço e venha entender que o relacionamento com Deus não é como você pensa, não é como você quer. Você não pode comprar de Deus, você não pode impor nada para Deus. Você tem que obedecer a Deus e deixar Deus fazer. Naamã só queria a cura da lepra. Deus não só cura a lepra, como tira todas as cicatrizes do seu corpo e deixa ele ter uma pele de bebê. Eu fico imaginando Naamã voltando para a Síria, crente em Deus, crente no Deus de Israel. Ele volta servo de Deus. Ele entendeu que não adiantava riqueza, opulência, que a verdadeira honra, a verdadeira riqueza é servir o Deus verdadeiro. Se você quer o seu milagre, você precisa aprender com Naamã essas lições. Pague o seu preço e deixe Deus fazer o que tem que fazer. Pague o seu preço e deixe Deus agir. Naamã fez a parte dele. Lembre, quando Saul saiu para buscar as jumentas perdidas do seu pai, a Bíblia diz que depois de dias procurando, não encontrou. O moço que estava com ele disse: olha, tem um profeta aqui, vamos consultar o profeta. O que é que Saul fala para o moço dele? Não podemos, porque a gente não tem nada para levar ao profeta. A gente não tem nada para dar ao profeta, não tem um presente, porque era tradição e cultura. Para receber eu tenho que dar primeiro. É princípio de Deus. Para você receber, você tem que dar. Você precisa entender esse princípio. Tem gente que quer receber, mas não quer dar nada. Naamã recebeu, depois que ele pagou o preço dele. O que Naamã tinha que fazer? Ficar lá na Síria? Eu creio, eu acredito. Não, está lá em Israel, eu tenho que ir lá em Israel. Foi ao rei, pegou a carta, ele fez o que ele tinha que fazer. O que é que ele não conseguia fazer? Curar a sua própria lepra. Então o que ele podia fazer, ele fez. Saiu de lá, foi ao rei, se humilhou.
Imagine o rei conversando com ele. Tem certeza? Vai lá. Olha, aquela nação é complicada. Nós temos um monte de Deus aqui, só tem um. Olha, nós já vencemos aquela nação. Tem certeza? Você quer ir lá? Você quer ouvir uma empregada? Você tem certeza? Imagine o rei conversando com ele. Você é meu amigo, você é meu braço direito. Diga o que você quer, eu lhe dou recurso, aonde você quiser. Mas em Israel, imagine, você vai se humilhar para aquele povinho? Eu tenho que ir lá, porque a minha cura está lá, a minha bênção está lá. Eu tenho que pagar o meu preço. Tem muita gente que não sabe o que está acontecendo na vida do outro, só vê as bênçãos chegando. Mas como é que pode? Como é que pode? Você não sabe o preço que ele está pagando. Tem uma palavra agora que todo mundo está agora em voga, todo mundo gosta de usar. O negócio é o processo. Eu quero saber quem é esse tal desse processo, porque se faltando esse processo, não é caminhada, é o processo. É o processo. Sim, é fato, é isso mesmo, é o processo. Naamã precisava passar pelo processo da transformação da sua fé e da sua visão. O que Naamã precisava era uma cura. O que a Mércia precisava era um milagre. Ela não sabia. O Espírito Santo via ela e disse assim: Mércia, está vendo aquele dinheiro que você tinha lá? Sim. Pega tudo e dê de oferta. Quem falou, Mércia? O Espírito Santo, não foi? Não foi o pastor, não foi o irmão, não foi ninguém. Porque o Espírito Santo sabia que para a causa dela precisava fazer assim. Para outros não. Para alguns aqui você está precisando de algo, aí o Espírito Santo vai dizer: vai lá e leva uma oferta X. É o Espírito Santo, não é ninguém, é Deus. E você não entende. Aí daqui 1 ano, 2 anos vem um milagre, o Espírito Santo vem, lembra que eu mandei você fazer? Era por isso aqui que você tinha que fazer. Se você quer algo de Deus, você precisa dar a Deus alguma coisa. Se você quer a cura, um milagre sobrenatural, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então comece a pagar o seu preço. Comece a orar de madrugada, comece a jejuar, comece a se santificar, comece a declarar que você vai ser cheio do Espírito Santo. Comece a pagar o seu preço, porque é de graça, mas você tem que pagar o preço. Olha que paradoxo. É de graça, o poder de Deus mas você tem que pagar o preço. O preço de buscar, de se humilhar, de jejuar, de orar, é o preço, você tem que pagar. Só que não é a moeda física, é a moeda do reino, é a fé. E a Bíblia diz que Jesus se humilhou e humilhou até a morte de cruz. Para quê? Para depois receber a coroa da vitória. É o processo que tem que passar. Então, se você quer um milagre, você tem que pagar o seu preço para receber um milagre que é de graça. Pastor, minha cabeça está dando nó. É isso mesmo. Se você quer um milagre, pague o preço, porque o milagre é de graça. E qual é o preço? Jejum, oração e fé. E perseverança, determinação. Faça voto com Deus, faça propósito com Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Quando você entender que para receber você tem que dar. O texto diz o quê? Que por intermédio de Naamã, o Senhor deu grandes vitórias ao rei da Síria. Então, era algo extraordinário, algo tremendo. Esse homem recebeu da parte de Deus grandes livramentos e vitórias. Imagine quantas vezes ele podia ter morrido e Deus livrou, porque tinha algo tremendo para fazer na vida dele, até chegar aqui nesse texto. Imagina quantas guerras ele travou, aleluia, mas Deus o preservou em vida até aqui. Imagina depois de grandes vitórias tremendas, ele chegando, vitórias extraordinárias, ele retornando para a sua nação, para a sua esposa, para o seu belo palácio, para a sua casa. Imagine, quando ele chegava em casa, ele ia tomar o seu banho e olhava e era leproso. Nenhuma vitória é suficiente quando você tem parte da sua vida que não está resolvida. Nenhuma vitória é suficiente, nenhum dinheiro é suficiente, nada basta, porque você está incompleto. Naamã só ficou totalmente completo quando ele recebeu o milagre de Deus. A cura, o livramento, a proteção, a certeza de que agora ele tinha encontrado Deus vivo. Não seja ansioso, desesperado demais. Não fique preocupado demasiadamente, apenas creia. A hora de você receber a pele nova está chegando. Pastor amigo meu diz assim: se em 6 dias Deus fez o mundo, imagina o que pode fazer na sua vida até o final do ano. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, na minha vida, até o final desse ano. Quem crê, diga amém. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, na minha vida, até o final desse ano. Eu creio em nome de Jesus. Aonde não tinha vida, vai ter vida. Aquilo que parecia impossível, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Agora entenda, você tem que pagar o seu preço. Venha para o culto. Venha para a igreja, leia a Bíblia, ore, busque a Deus de verdade, faça voto com Deus. Você viu aqui o testemunho da Amanda, testemunho poderoso, tremendo. Ela fez voto, ela creu, ela confiou, ela pagou o preço dela. Ela pagou o preço dela e recebeu o milagre, porque o Espírito Santo falou com ela, Deus falou com ela. Pague o seu preço. Se você quer uma mudança na sua casa, você seja a mudança na sua casa. Você quer uma transformação? Seja você o veículo de transformação.
Você quer que Deus faça coisas tremendas? Faça você o tremendo para Deus e veja se Deus não vai fazer algo tremendo na sua vida. Experimente. Aleluia. Que milagre tremendo. Se você receber essa palavra e creu, tome posse e diga glória a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia.